Cara, eu não sei nada dele, só sei que nós falamos umas bobeiras outro dia junto lá, comendo um bolo lá, e eu falei, pô, o cara é massa, vamos chamar ele para pregar lá. E aí chamei ele para pregar e tal, e aconteceu um monte de coisa, eu falei, puxa, cancela ou não? Ele falou, não, cara, parece que Deus quer que o cara abençoe a gente, e realmente não sei muita coisa sobre o Igor, mas a gente conversou algumas vezes, ouvi dele através de outras pessoas. O Igor está trabalhando na Mais hoje, ele e sua esposa. Já está filmando? E ele vai pregar aqui hoje para nós. Vamos orar por ele? Estende a sua mão. Brincadeira, priminho. Deus, a gente abençoa o Igor, te louva por ele. Obrigado, Jesus. Que privilégio que é, Deus, pregar, Deus. Obrigado porque o Senhor deu para ele esse chamado excepcional, Deus, de pregar. E eu sei, Deus, que o benefício para a alma dele, Deus, é gigantesco, Deus. Como é gostoso transmitir a sua mensagem. Quero pedir para ele liberdade em nome de Jesus. Quero pedir que ele ouça a sua voz, entenda tudo que o Senhor quer dizer e que ele fique à vontade, Senhor, para dizer tudo que o Senhor colocar no coração dele. Nós o abençoamos seu casamento, abençoamos, Deus, sua família, abençoamos a sua missão, o seu chamado, Pai, e nós queremos declarar que a gente aceita ele como homem do Senhor, como filho do Senhor, como pastor, e a gente quer ouvir o que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus, amém. Amém. Arthur é doido, nunca me viu falar nada para os outros, problema dele agora. Vocês estão bem? Estão bem. Vocês estão bem? Então tá bom. O pessoal dá mais desculpa, vocês vêm procurando escutar coisa diferente, encontraram aqui de novo. Problema é seu. Muito bom estar aqui, obrigado, Arthur. O clima aqui é gostoso, é legal estar aqui, não é a primeira vez que eu venho. E que Deus, mais do que eu fique à vontade, é que Deus fique à vontade. Eu não sou nada, eu só sou o carteiro, é Ele que faz, Ele que manda, eu só obedeço. Ele dá o endereço, eu vou e entrego a cartinha, do jeito que tem que ser. Abre sua Bíblia aí comigo em Tiago 4, bom e velho amigo Tiago. A gente vive num mundo, é muito legal quando você vem com alguma coisa para falar e tem um monte de gente que fala um monte de coisa parecida com o que você pensou, assim, você fala, oh, coisa boa. A gente vive numa sociedade hoje que ela é pseudo-liberta, livre, libertária e nos dá uma sensação de liberdade porque a gente pode falar, pode fazer, pode ser tudo aquilo que a gente quer. E isso, às vezes, nos dá um falso sentimento de que a gente é livre do jeito que eles querem, que a gente acha que a gente é. E nisso aí, nessa caminhada, a gente vai recebendo por dia, por semana, e um monte de informação, um monte de coisas, um monte de ideias, que aos poucos isso vai nos adestrando, sem que a gente perceba, coisas que, se a gente não ficar atento, a gente absorve como uma esponjinha que você pega e põe dentro da água, porque você abaixou a guarda, porque tudo é muito legal, livre, vamos caminhar e vamos viver. E a gente esquece muitas vezes que o mundo jaz no maligno, então o mundo continua em trevas, mesmo que a gente possa adorar com a porta aberta, dizer que é crente, que foi na igreja domingo. A grande verdade é que tudo conspira para a gente não ser isso aqui. Na surdina, na calada da noite, sem muitas vezes que a gente perceba, porque talvez essa seja uma das estratégias, vai caminhando sem que a gente perceba. E o livro de Tiago é bacana porque ele começa a falar um pouco sobre essa paixão, essa relação com o mundo, com isso que acontece ao nosso redor, com essa sociedade, com essas imposições. E aqui no capítulo 4, que eu vou ler com vocês, do versículo 1 ao versículo 10, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm porque não pedem.
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago fala um pouco dessa relação que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, que é natural com a sociedade e com tudo isso que ela vem tentando passar para a gente. Seja na questão política, seja na questão cultural, seja na questão, sei lá, o que seu dia a dia é mais recheado, de que área. Mas eu sei que, seja pela televisão, seja pela rádio, seja pelas coisas que você lê, seja pela arte que você consome, seja às vezes pela música que você ouve, tudo tem uma mensagem. E tudo quer tentar te direcionar para alguma coisa, para um lado. E como eu comecei falando, se a gente não estiver atento, igual o escoteirinho, sempre alerta, a gente às vezes acaba absorvendo algumas coisas que a gente não devia. A gente acaba engolindo algumas coisas que a gente não devia. E aí, Tiago trabalha muito com isso. Porque o verdadeiro cristianismo não é só vir na igreja e assistir o culto. O verdadeiro cristianismo não é só chegar mais cedo e ficar uma hora orando. Não é só ir no parque dia de domingo e falar com as pessoas. E muitas vezes, porque a gente não está atento, a gente acredita que é só isso também. Porque a gente começa a acreditar em verdades picadas ou em meia-verdades que não são a verdade inteira. E aí a gente se apega naquele pedaço da verdade, toma ela como uma verdade completa e fica ali de boa na lagoa. Porque aquilo ali está confortável e eu esqueço de olhar o quadro como um todo. E aí Tiago começa a questionar isso na gente. Como é que vocês se dizem cristãos se vocês não vivem como cristãos? Como é que vocês dizem que são cristãos se vocês falam mal um dos outros? Como é que vocês dizem que vocês são cristãos se vocês tratam as pessoas diferente uma das outras, como se alguém fosse melhor do que o outro? Como que você diz que é se você não vive como alguém que é? Me mostra a sua fé sem prática, que com as minhas ações práticas eu vou te mostrar qual que é a minha fé. Essa que é a pegada que Tiago vai levando. E Tiago começa a criticar essa relação que às vezes, sem a gente perceber, vai nos adestrando. E a palavra é essa mesmo, adestrando. Igual o cachorrinho. Porque você faz, você ganha um petisco, ganha um carinho, ganha uma recompensa própria, e aí você vai gostando de fazer aquilo, vai achando que é normal, e vai repetindo, porque aquilo te faz bem. E aí no versículo 1 ele começa falando, de onde vêm as guerras e contendas que tem dentro de vocês? Não vem senão das paixões que guerreiam dentro de vocês? A gente começa a ser adestrado, a gente começa a achar legal, e aí a gente começa a viver uma guerra dentro da gente. Porque domingo a gente vem, ouve uma coisa, a gente ora antes do culto, sente uma coisa, a gente sai e começa a viver outra, e aí a gente começa a ficar, Deus, eu não sei, eu estou ouvindo uma voz, essa voz é sua, essa voz é minha, essa voz é do capeta, essa voz é de quem? O que eu faço? É só eu que sinto isso aqui? Bem. E aí você começa a ficar, Deus, para onde eu vou? No meio dessa guerra toda.
E aí, nessa confusão e nessa piração, a gente começa a cultivar algumas coisas que eu vou chamar aqui do nosso falso eu. E eu uso a palavra falso no sentido de que falso é contrário do que é verdadeiro. E eu vou usar a palavra verdadeiro no sentido de que o que é verdadeiro é o que o Deus olhou para a gente e falou: eu vou criar você para ser isso. Para ser isso que é a verdade, isso que eu quero de você, isso que é a identidade que eu quero de você. E aí, quando eu não vivo isso que é a verdade que Deus quer de mim, eu passo a viver uma coisa falsa. Eu passo a cultivar algo falso. Eu passo a expressar algo que não é verdadeiro. Que é diferente daquilo que Deus criou, pensou originalmente para mim. E aí, nesses prazeres da nossa carne, a gente começa a caminhar nessa direção, e caminhar nessa direção, e caminhar nessa direção. E quem é o falso eu, senão aquela pessoa que precisa continuamente, todo dia, de autoafirmação, de ser elogiado, de ter um carinho a mais do que dos outros, de ser admirado. Pô, é legal estar aqui na frente, eu sou admirado. Pô, é legal estar na frente de um projeto, eu sou admirado. As pessoas olham para mim, eu que sou o coordenador. Ó, tá vindo falar comigo. Quem é, senão, aquela pessoa que quer mais atenção dos outros? A gente passa a querer, e quanto mais tenho, mais eu quero. O falso eu é aquele que faz a gente acreditar que que o que é importante é o que os outros ao meu redor dizem que é importante. Então, se a sociedade diz que é importante estar tarefado, eu fico arrumando o que fazer, mesmo que não precise fazer nada. Se a sociedade, se quem está em volta de mim diz que o importante é ter dinheiro, eu começo a entrar na piração de que eu não estou ganhando o suficiente, porque eu não tenho todo aquele dinheiro que as pessoas dizem que eu tenho que ter. Dizem que eu tenho que ser loura, aí eu vou, compro as tintas e fico loura. Agora tem que ser morena, eu vou lá e viro morena. E aí eu estou sempre sendo algo que na maioria das vezes é diferente do que é o verdadeiro. Eu estou sempre querendo ser algo que tem outra pessoa dizendo para mim ser. E eu vou caminhando nessa direção. Olha essa frase de C.S. Lewis num livrinho dele que chama Peso de Glória. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. Deus começa a falar um monte de coisa para a gente, Ele começa a apresentar um monte de coisa que Ele quer que a gente caminhe nessa direção, e a gente às vezes está... Nossa, mas esse copo com água é tão legal. Olha aqui, cara. Não, porque, nossa, eu estou maravilhado com esse copo. E ele talvez quer te mostrar um aquário, cheio de peixe, louco, com iluminação, e Nemo nadando, sei lá. E você pirando aqui, preso em coisas pequenas. Versículo 2, vocês cobiçam coisas, mas não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quais são os dois sentimentos que ele apresenta aqui para a gente, que basicamente guia essa guerra que tem dentro da gente? A ira e a cobiça. O que mais é a ira, senão a resposta de não
de termos algo negado a nós. Eu quero tal coisa. Não, você não vai ter. Eu quero ser tal coisa. Não, não é isso. E aí você começa a ficar bravo, você começa a ficar irado, você começa a fazer biquinho. A ira é isso. É alguém falar não para você e você não... Quem ele acha que é para falar não para mim? Por que está falando não para mim? Eu quero ter... O que mais é a cobiça, senão o nosso desejo de ter mais e mais coisas para poder ser aceito pelos outros? Se eu tiver isso, tal pessoa vai me aceitar. Se eu tiver aquilo, aquele outro grupo vai me aceitar. Esse grupo aqui gosta de tal coisa, então eu tenho que ter isso para ser aceito por esse grupo. E aí a gente começa a cobiçar as coisas. A gente começa a desejar mais do que devia as coisas que às vezes estão ao nosso redor e que não foram feitas, ou naquele momento não são para a gente. E aí a gente passa a viver crises diárias baseadas na ira e na cobiça. A gente passa a desejar, a ficar bravo, e a ficar bravo, e a desejar, e a gente começa a pirar nesses sentimentos. E aí a gente vem para a igreja, ora, pula, dança, chora, aí sai, que bom. Aí passa um pouquinho, você olha alguma coisa e começa de novo. A ira e a cobiça, começa de novo, a ira e a cobiça. E aí a gente sente que está caminhando na direção dele, mas a gente não sente que tem ele por perto. A gente sente que está fazendo as coisas por ele, mas quando a gente chega à noite em casa e está sozinho, a gente fala, cadê ele? E a gente sente que está cada vez mais longe de Deus e sente que está cada vez mais em crise porque queria estar perto dele e está sentindo que está longe. Estou falando alguma mentira? E aí a gente acaba descobrindo, ou a gente acaba sentindo que a gente está perdendo a nossa própria alma enquanto a gente prega o evangelho para os outros. A gente está falando para as pessoas, a gente está querendo apresentar algo para elas, e aí quando a gente termina de falar, a gente faz, mas eu estou me sentindo tão vazio, o que eu estou falando para os outros? Por quê? Porque para eu ter o prazer, para eu sentir que eu sou cheio de alguma coisa, eu tenho que fazer com que o outro não tenha prazer. Para eu ter prazer, eu tenho que jogar minha responsabilidade sobre o outro. Porque para eu ter prazer, eu tenho que aliviar minha culpa em cima de outro. Eu tenho que estar sempre dependendo, jogando, responsabilizando o outro. E aí a gente vai vivendo essa piração. A gente começa a fazer tudo em prol dos nossos próprios desejos, em prol de satisfazer a nossa cobiça, em prol da gente satisfazer aquilo que a nossa ira deixou a gente bravo porque a gente não ganhou. Versículo 3. E aí a gente começa a pedir para Deus uma solução, a gente começa a pedir para Deus coisas, a gente começa a pedir para Deus uma direção. E quando pedem, vocês não recebem. Não recebem, pois não pedem, pois pedem pelos motivos errados. Porque querem gastar com os nossos próprios prazeres. Porque até quando a gente chega diante de Deus, o que a gente faz? A gente usa a cobiça. A gente chega diante de Deus e, poxa Deus, eu queria tanto aquela parada, nossa, eu vou usar para abençoar os outros. Mentira, você quer para ficar bonito na fita. Ai Deus, me dá um carro para eu dar carona para a galera ir para a igreja. Mentira, você quer dar rolê. Eu queria tanto entrar naquele faculdade para falar do Senhor, para usar minha profissão. Mentira, você quer o diploma na parede e ganhar dinheiro com a profissão. É isso que a gente quer. A gente chega diante de Deus com as nossas cobiças. E quando Deus fala não, você fica irado, faz biquinho. A gente chega diante de Deus para orar, cheio de tanto conceito sobre quem Ele é, que quando a gente vai orar, a gente fica pensando tanto sobre quem Deus é, o que Ele é, que Ele deixou de ser, o que Ele...
que você não consegue concentrar. Você não consegue simplesmente deixar vazar de dentro para você a dor, a frustração. Por que não? Você não pode chegar diante de Deus assim. Por que não? E aí a gente chega diante de Deus com os nossos pedidos, com as nossas súplicas, e aí a gente vomita um monte de pedido diante de Deus, a gente vomita um monte de coisa que a gente quer, que a gente precisa, e na maioria das vezes Deus não te responde. E aí Deus não te responde, você fica desmotivado para orar de novo. E aí você fica desmotivado para orar, você começa uma semana que você decidiu que você ia orar, que você ia orando 1 hora todo dia de manhã antes de sair de casa, e aí no outro da semana você já começou com 10 minutos. 10 minutos tá bom. Deus parece que nem está ouvindo, não está respondendo, não está fazendo nada. Aí daqui a pouco os 10 minutos viram bom dia Deus, vamos lá. Partiu para o abraço. E ficou por isso. E à noite, antes de dormir, você fala: valeu, Jesus, mais um dia. E aí, muitas vezes, por causa disso, sabe o que a gente faz com Deus? A gente faz de Deus um ídolo. Oi? Deus? Um ídolo? A gente faz de Deus um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é um meio para você alcançar alguma coisa. Geralmente quem tem um ídolo faz o quê? Poxa, eu quero tal coisa. Aí, ídolo, preciso de tal coisa, me ajuda. Ídolo é um meio para você alcançar alguma coisa. E aí, se você quer usar Deus só para você conquistar as coisas, Deus deixa de ser o começo e o final e passa a ser o meio. Você usa o ídolo para alcançar o teu Deus. Exatamente. E o que você quer alcançar se torna o seu Deus. Deus, eu queria tanto aquele emprego, aquele negócio. Pô, Deus arruma. Deus virou o meio e o emprego virou Deus. Deus virou o meio que você está usando para conquistar alguma coisa. Se não me falha a memória, o objetivo da oração não é fazer a vontade do homem se realize no céu, mas fazer que a vontade de Deus se realize na terra. Quando orares, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita seja feita a tua vontade na terra, assim como ela já está sendo feita aí no céu. Não é tipo, Deus, deixa a gente bagunçar o céu igual a gente já bagunçou a terra. É Deus, vem fazer tua vontade. Deus, vem fazer aquilo que o Senhor planejou para ser a verdade. E aí a gente tem que abrir um parêntese grande aqui, que muitas vezes orar pedindo para que Deus faça a vontade dEle é falar para Deus: Deus, eu sei que eu não vou gostar, mas vem fazer sua vontade. Deus, eu sei que provavelmente o Senhor vai tirar algo que eu estou gostando, mas vem fazer a tua vontade. Deus, eu sei que provavelmente eu não vou gostar do resultado, mas vem fazer a tua vontade. Eu adoro o exemplo que eu vou dar aqui, o pessoal deve estar cansado de ouvir, porque direto eu uso ele. É que nem a criancinha que acha um negocinho pontudo, acha uma tomada, e o que ele quer fazer? Enfiar o palitinho na tomada, o arame, sei lá. Aí o pai vê e fala: não. Aí tira o negócio, muda a criança de direção. Aí a criança distrai, daqui a pouco ela olha o buraquinho na parede de novo, ela... Aí ela quer enfiar o negócio na parede, o pai fala: não, vem. Aí tem uma hora que a mãe esquece, tem que ir no banheiro, né? Porque não é Mulher Maravilha e tal, aí a criança... Aí a mãe chega e fala: tá vendo? É por isso que eu não queria que você enfiasse. E quando a gente fala: Deus, faz tua vontade, às vezes é a hora que a gente está virando para enfiar o negocinho na tomada. Ele pega e fala: eu sei que você está adorando brincar disso, mas não é isso que é para você brincar agora. Vai te fazer mal. Não é essa direção que você tem que caminhar agora. Isso vai te fazer mal. A gente sabe qual que é o maior problema da oração? É que Deus escuta.
E aí Ele vai responder. E nem sempre aquilo que a gente pede em oração é aquilo que a gente realmente está querendo fazer. A gente vem para a igreja, canta, abre o olhinho assim, dá uma olhada no que você está cantando, vê se você está preparado para o... Ih, vou só ficar... É sério. Precisamos entender e estar preparados para isso que Deus quer fazer. Que estamos em guerra com nós mesmos por causa dos nossos desejos egoístas e isso sempre não vai nos deixar infelizes. A gente precisa mudar a forma como a gente vê, a gente precisa mudar a forma como a gente olha para Deus. Senão a gente vai ficar pedindo e a gente nunca vai ter. Porque a gente só quer pagar de bonito com as coisas que Deus dá. Adúlteros, versículo 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Essa relação onde a gente abaixa a guarda e começa a ser adestrado e começa a achar que está tudo bem com tudo, não acontece rápido. Se fosse rápido, era fácil de você, se proteger. Mas vai te minando, vai chegando de mansinho, vai te distraindo, vai te conquistando. E aí, sem você perceber, você começa a flertar com os pensamentos que o mundo, que a sociedade está impondo sobre você. E aí você começa a ser maculado por isso. Você começa a achar normal, você começa a fazer também. E aí daqui a pouco você está buscando a aprovação do mundo, da sociedade, disso tudo. E você vem para a igreja só para cumprir o seu rito semanal. Não, eu tenho que ir na igreja, porque senão Deus vai ficar bravo comigo, o pastor Arthur vai ficar bravo comigo, o líder do meu pequeno grupo vai ficar bravo comigo, então eu vou, está tudo bem. Mas para quem você está dando satisfação, não é para Deus, não é para o pastor, não é para ninguém mais. É para os desejos que a cobiça começa a plantar dentro de você. E Tiago diz aqui que essa relação com essa sociedade, com absorver o que eles estão querendo impor sobre a gente, é adultério. Se nós somos a noiva de Cristo e nós começamos a conviver, a nos relacionar com alguém que não é Cristo, nós estamos adulterando. E ele vai mais longe, porque ele fala que a gente está adulterando com o inimigo do noivo. Não é com qualquer um, é com o arqui-inimigo, é com um cara que ele está lutando contra. Aí você vai lá e se relaciona. Adúlteros. Prestem atenção, o que vocês estão fazendo? Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo aqui, ele tem várias traduções assim diferentes, então a gente precisa dar uma parada rapidinha nele aqui. Eu encontrei, olhando nas traduçõezinhas lá, buscando os lexos originais, a frase, até no original, ela dá um duplo sentido, assim, que você tem que olhar o contexto para entender ela melhor. Em algumas versões, quando você lê, a impressão que dá é que o Espírito que Ele fez habitar em nós é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas, quando você olha o contexto, está falando, o Espírito que nós temos, o Espírito do ser humano, que foi corrompido pelo pecado de Adão lá atrás, é um Espírito que tem ciúmes do mundo, que deseja as coisas do mundo. Senão o versículo 6 não ia ter sentido. Mas eles nos concedem graça maior. O quê? Graça maior do que o Espírito Santo ter ciúme da gente? Não fica estranho? Agora, quando a gente olha que o Espírito nosso, pecador, maculado pelo pecado original, tem desejos pelas coisas do mundo, e Deus nos concede uma graça maior, que é o quê? Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por quê? Porque você, apesar desse espírito nojento, pecador, você olha para Deus,
Aí você olha para ele e fala assim, caraca, Deus, não sei como falar aqui que Deus é. Aí quando você olha e vê que Deus é, e você olha para você fala assim, caraca, minha mão está suja, minha vida está suja, meu coração está sujo, eu sou pecador. Aí você tem um desejo de dar um passo para trás, porque você começa a perceber a distância que existe entre você e Ele. Porque Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é o Criador dos céus e da terra, e você é um merda, todo sujo pelo teu pecado. Aí quando você começa a dar um passo para trás assim, Ele te olha, e o olhar, cara, é puro amor. E o olhar te chama. Amém. Aí você, como um cachorro que apanhou a vida inteira, com o rabo entre as pernas assim, você começa morrendo de medo, chegar perto. E aí você começa a perceber que apesar de você ser um merda, todo sujo de pecado, Ele continua olhando para você com amor. E Ele continua te olhando, te falando, vem, é isso que eu quero, continua vindo. E aí você vai chegando perto. E aí você consegue entender que esse Deus grande, gigante, quem Ele é e quem você é. E aí você consegue se colocar no seu lugar de criatura, mas ao mesmo tempo olhar para esse olhar de amor e sentir que para Ele não existe essa distância. E aí você começa a se aproximar, você começa a chegar perto e você começa a entender qual que é a boa, perfeita, agradável vontade dEle para você. Que Ele criou para você ser, com a identidade que Ele deu para você, para ser algo verdadeiro, e você começa a perceber que aquilo que você estava buscando e se tornando é algo falso, motivado por um sentimento que não é aquilo que Ele tem para você. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submeter, sujeitar, é uma expressão militar que significa coloque-se no seu devido lugar dentro da hierarquia. Imagina um soldado raso, acabou de entrar na corporação, começa a tomar atitudes de patentes mais altas. Vai dar ruim. O cara vai para o corredor. Ele não está se colocando no lugar. Então, apesar de ser um Deus grande, que nos olha com amor e nos chama para perto dEle, a gente tem que fazer isso lembrando de quem Ele é. E lembrando que quando a gente olha para Ele e olha para a gente, tem muita coisa na nossa mão que nos afasta dEle. E se a gente não entender isso, a gente vai começar a tratar Jesus como se fosse um igual. Não tem problema nenhum em falar que Jesus é irmão mais velho. Não tem problema nenhum em falar que, Jesus nos chama de amigos porque não somos mais servos. Não tem problema nenhum com isso. Só que a gente não está no mesmo patamar. Ele é o irmão mais velho, mas Ele é Deus. Ele é o irmão mais velho, mas tudo subsiste por Ele e através dEle. E ainda assim, esse Deus vira para você, te olha com amor e fala, vem cá, você não é mais meu servo, você é meu amigo. Senta aqui comigo, vamos conversar. Senta aqui comigo, abre teu coração. Nem deis lugar ao diabo, resisti ao diabo, enfrentem. O diabo precisa de um apoio nosso para fazer qualquer coisa na nossa vida.
Não dá lugar para ele. Fecha isso aí que vocês estão dando de brecha, de entrada, de apoio, para ele poder fazer alguma coisa com vocês. Se vocês se aproximam de mim e tiram o apoio dele, acabou. Não tem mais como ele chegar. Versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Existe um ditado antigo que os rabinos usavam que era: no fim do dia, o discípulo deve estar coberto pelo pó da sandália de seu mestre. O discípulo devia andar tão perto do mestre para ver tudo que ele faz, como que ele fala, como que ele age, que no final do dia era como se toda a poeira que a sandália do mestre levantou cobrisse o moleque que está ali atrás querendo ser igual aquele homem na frente. E é isso que ele fala para a gente: vem aproximar de mim, vem andar comigo todo dia, vê como é que eu falo, vê como é que eu ajo, vê como é que eu faço as coisas, para você começar a ser igual a mim. Limpa sua mão que está suja, e não só no sentido de limpar, mas no sentido de não sujar de novo, de parar de mexer com as coisas que sujam, e purifica o seu coração. Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa de dar prioridade para o tempo de relacionamento nosso com Ele. Vir para o culto 1 hora mais cedo, ficar orando é bacana? É. Ir para os grupos de oração de meninas, meninos, inglês, chinês, sei lá o que, é massa? É. Mas e o seu tempo com Ele? Mas o seu momento devocional com Ele? Gente, eu estou falando isso aqui porque é algo que Deus começou a tratar comigo. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Isso aqui brotou e eu fui escrevendo e deu nisso aqui que deu, porque é algo que Deus está tratando comigo também. Então, se Deus não falar com ninguém aqui hoje, Ele falou comigo e eu estou contando para vocês. Pelo menos. Versículo 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É um processo onde a gente se coloca no nosso lugar, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas mazelas, entendendo o quão grande milagre é Deus ter morrido por nós, e olhar para esse Deus que morreu, que ressuscitou, e a gente ficar tão constrangido. Sabe aquele negócio do amor que constrange? Você olhar para esse amor, ver que esse Deus morreu por você, você fica tão constrangido, que aí você olha para você e fala: Deus, o que o Senhor está fazendo me procurando? O que o Senhor está fazendo me chamando? E aí a gente chora, a gente clama, a gente se humilha diante dEle, porque a gente reconheceu quão grande Ele é e quão pecador nós somos. Mas o final do versículo 10 fala: humilhem-se e Ele te exaltará. Eu imagino, gente, eu sou meio artista, eu desenho, já fui de circo, então às vezes algumas coisas tem que ser assim, eu imagino as coisas, sabe, as cenas e tal. Para mim, esse humilhem-se e Ele te exaltará tem a ver com você estar ali, prostrado, chorando, reconhecendo quem você é, aí Deus fala assim: agora você entendeu o seu lugar, então agora eu posso vir e falar: filho, levanta. Agora que você entendeu, agora você pode ficar de pé. Porque antes era a gente tentando ficar em pé com as nossas forças, pelo nosso merecimento. Não, Deus vai me ajudar porque eu fiz tal coisa.
Deus vai me abençoar porque eu dei o dízimo. Deus vai fazer tal coisa porque eu fiz aquela outra coisa. Como se Deus fosse alguém que a gente colocasse contra a parede. Mas é quando a gente entende o nosso lugar, aí Deus pode vir e falar, agora levanta, que agora eu posso te usar. Quando a gente entende que nós fomos chamados para buscar Ele, para a gente se relacionar com Ele e nada mais, aí Ele pode virar para a gente e falar assim, agora eu posso te usar para evangelizar na pracinha, agora eu posso te usar para falar com o cara da sua faculdade, com o cara do seu trabalho, porque agora tem verdade no que você vai falar. Agora tem propriedade no que você vai falar para os outros. Porque antes, você ia dar uma de papagaio só. Você ia pegar as coisas que estão aqui, as coisas que seu pastor falou, as coisas que você ouviu do pastor da internet e ia ficar tentando reproduzir isso. Mas agora, você pode falar com propriedade, porque você viveu as coisas que você está falando. Lá em Atos, na grande comissão de Atos, quando ele fala assim, derramarei, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e aí vocês vão ter poder para ser minhas testemunhas. Por que eu preciso de poder para ser testemunha? Testemunhar é fazer aqui, é fazer o quê? Eu vi um negócio, eu conto para outra pessoa, pronto, isso é ser testemunha. Eu ouvi tal coisa, eu conto para outra pessoa. Eu li na Bíblia tal coisa, eu conto para outra pessoa. Agora, quando você tem um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e você vive e fala do que você está vivendo, aí tem propriedade, tem verdade no que você está falando. Aí é diferente. E aí eu tenho uma notícia que é bem triste para você. Que se você nunca se propôs a viver, a ter uma rotina, uma academia de oração, você nunca viveu nem vai viver isso que a gente está falando. Poxa, mas e tudo que eu vivi? Tem mais. Tem muito mais de onde veio essa amostra grátis que você viveu. É bem mais profundo o negócio que você experimentou. Mas para isso, você precisa fechar a porta do seu quarto. Para fazer isso, você precisa buscar Ele sem máscaras. Qual foi a última vez que você arrancou todas as máscaras e chegou diante dele e falou, é isso aqui, que tem hoje. É o que tem para hoje. É isso aqui. Quando que você parou de tentar impressionar Deus com as suas palavras bonitas na oração e às vezes nem conseguiu falar palavra nenhuma, só gemeu? Então, o que eu queria que a gente fizesse agora, eu queria que você fechasse seu olho. Eu quero que você feche seu olho. E eu quero que a gente fique em silêncio um tempo. Porque a gente está acostumado a falar, e a gente não para ouvir. A gente não para ver que voz brota no silêncio. E às vezes a gente quer tão colocar Deus dentro de caixinhas, que a gente quer falar para Ele como que Ele tem que tratar com a gente. Em Atos, Ele veio como línguas de fogo. Com Elias na caverna, teve terremoto, teve fogo, teve vento forte, e Deus falou no vento, na brisa suave. E às vezes a gente só quer ouvir Deus na brisa suave e Ele quer fazer barulho. Às vezes a gente só quer ouvir Deus fazendo barulho e Deus está tentando falar com a gente na brisa suave.
Deus, obrigado pelo Senhor ser quem Tu és. Deus, obrigado porque apesar de quem o Senhor ser, quem o Senhor é, o Senhor se relaciona com a gente. E o Senhor não só se relaciona com a gente, como o Senhor nos chama para a gente se relacionar com o Senhor também. Da mesma forma que a oração não pode ser um monólogo onde a gente só chega diante do Senhor e vomita tudo que a gente está vivendo, o Senhor não escolheu se relacionar com a gente só chegando e despejando sobre nós ordens, peso e opressão. Mas o Senhor criou uma via de mão dupla onde o Senhor fala, a gente tem que ouvir o Senhor ouve a gente. E Deus, quão precioso é o tempo que a gente pode passar na presença do Senhor. Deus, quão valioso é esse tempo. E a gente tem desperdiçado, a gente tem jogado fora, a gente tem trocado por migalhas. Deus nos perdoa. Pai, me perdoa. E me ajuda, Deus, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada, não dou conta. A Tua palavra diz que é pelo Senhor e através do Senhor que tudo se mantém. Então, Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. E eu preciso da Sua ajuda. Então, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. E nós declaramos que o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quer fazer. Mesmo sabendo que orar dessa forma é saber que o Senhor às vezes vai tirar coisas que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer. Mas nos ajuda a entender que quando o Senhor faz isso é porque o Senhor nos ama e está nos protegendo de alguma coisa. Quando o Senhor faz isso, o Senhor está nos direcionando na direção do centro da Tua vontade. E não tem lugar melhor para viver do que o centro da Tua vontade. Então nos ajuda, Pai. Faz a Tua obra em nós. Nos permite, ó Deus, fazer parte da obra que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.